Já percebeu que, logo ao se aproximar do banheiro, aquela vontade de fazer cocô parece explodir do nada? Ou que ao ver alguém bocejar, ou só de falar sobre bocejo, você imediatamente começa a bocejar também? E quando bate aquele nervosismo ou medo, o suor brota em segundos, deixando tudo ainda mais desconfortável. Aposto que, em algum momento, você já se pegou pensando: por que não consigo controlar essas coisas? Será que tem algo de errado comigo? Pois prepare-se para um choque de realidade. Tudo isso não só é perfeitamente normal, como pode ser uma das maiores vantagens evolutivas que você ignora. O que pouca gente te conta é que essas reações automáticas são sinais de um corpo extremamente inteligente, equipado para sobreviver e se adaptar aos piores cenários. E se eu te disser que, ao invés de lutar contra essas sensações ou tentar escondê-las, você pode aprender a reconhecê-las como aliados poderosos e até acelerar seus resultados, bem-estar e desempenho? Fique comigo, porque nos próximos minutos você vai aprender o porquê dessas respostas e como virar o jogo a seu favor, transformando o que antes era motivo de desconforto em vantagem imediata no seu dia a dia. Sabe aquele momento em que a pessoa está segurando a urina e de repente começa a escutar uma torneira pingando ou o som arrastado de uma enxurrada descendo pelo ralo? É como se o corpo recebesse um sinal secreto. Agora não tem volta, a vontade só aumenta. O curioso é que, mesmo controlando racionalmente, a urgência da urina parece ganhar vida própria, mostrando que às vezes só de ouvir a água caindo já dá aquele aperto. E quem nunca tentou fazer de tudo para ignorar, mas a cabeça fica martelando corre para o banheiro, não é mesmo? Essas reações refletem o quanto nosso cérebro e corpo estão conectados por gatilhos quase automáticos. O simples contato auditivo com sons associados à urina faz a bexiga dar aquele aviso reforçado, como se estivesse dizendo: essa é a deixa. Por isso, em ambientes com sons de água, muitas vezes fica praticamente impossível adiar o inevitável. Um truque prático: se você está num local sem banheiro por perto, tente ouvir músicas animadas ou converse sobre bocejo, comida ou aquele arrepio gostoso para desviar o foco. O mais interessante é que, ao compartilhar situações assim, logo aparecem histórias engraçadas de quem já passou por aperto. Imagine alguém numa viagem longa, no carro, tentando esquecer a vontade de urinar, até que o passageiro ao lado liga um vídeo de cachoeira no volume máximo. A mente parece conspirar, mas é só mais um dos muitos gatilhos do corpo que teimam em agir sem pedir permissão. Agora, falando em vontade incontrolável, tem outra situação que é praticamente um clássico. Sabe aquela situação que parece até piada? Você está conseguindo segurar bem a vontade de fazer cocô. Talvez esteja longe de casa, ocupado, tentando não pensar muito no assunto. Só que basta enxergar a porta do banheiro, sentir o cheiro familiar ou, especialmente, chegar perto da privada, que a vontade aumenta de forma quase desesperadora. Parece que o corpo entende que é agora ou nunca e do nada o autocontrole vai embora, como se a barriga dissesse para o cérebro: chega, não aguento mais. Esse fenômeno é tão comum que praticamente todo mundo já passou por isso e acaba rendendo histórias e até memes nas redes sociais. A explicação está na conexão entre mente e corpo, ao percebermos que estamos finalmente perto de um lugar seguro para aliviar a necessidade. Nosso cérebro relaxa parte dos mecanismos de contenção. É quase mágico ou desesperador, mas na prática é uma resposta condicionada por hábitos desde pequenos. Não é à toa que crianças em fase de desfraude também passam por isso, e muitos adultos nunca perdem esse gatilho psicológico. Um exemplo clássico acontece depois de longos trajetos no trânsito ou em viagens. O desconforto até estava suportável, mas assim que o portão de casa se abre ou a chave gira na maçaneta do banheiro, tudo parece ficar centenas de vezes mais difícil de segurar. A dica para quem sofre com esse tipo de situação é tentar manter a calma, respirar fundo e, se possível, não criar imagens mentais do banheiro até estar realmente diante da privada. Afinal, nosso corpo responde tão automaticamente que, às vezes, só de pensar já bate aquela urgência incontrolável. Típico caso onde mente, hábito e fisiologia se encontram de maneira surpreendente. Quem nunca se flagrou bocejando só porque alguém ao lado bocejou? O fenômeno do bocejo contagioso é um dos gatilhos corporais mais curiosos e conhecidos desde sempre. Não importa se você está exausto ou completamente descansado, basta ver uma pessoa escancarando a boca naquele gesto clássico, ou até mesmo ouvir alguém falar sobre o assunto, que de repente o impulso de bocejar aparece quase do nada. Um detalhe interessante: só de ver este vídeo, talvez você já sinta vontade de bocejar, e é absolutamente normal. Este comportamento acontece porque o bocejo não é apenas uma resposta fisiológica à fadiga ou ao tédio, mas também faz parte de um processo de integração social e empatia. Estudos mostram que, ao observar ou ouvir sobre bocejo, ativamos neurônios espelho, células cerebrais responsáveis por imitar ações de outras pessoas. Ou seja, quando você boceja por tabela, está na verdade sintonizando com o ambiente ou grupo social. É por isso que, em reuniões longas, salas de aula ou até mesmo em casa, o único bocejo pode iniciar uma verdadeira onda entre os presentes. As situações engraçadas e até inconvenientes envolvendo esse gatilho automático. Por exemplo, imagine apresentar uma palestra em
importante e, logo no início, ver alguém na plateia bocejando. Em poucos minutos, metade da sala pode estar bocejando também, mesmo que todos estejam interessados e atentos. Por outro lado, o bocejo compartilhado pode criar sensação de proximidade. Pais bocejando junto aos filhos, por exemplo, geram até laços afetivos mais fortes. No final das contas, o bocejo é um lembrete simples e poderoso de que somos ultrassensíveis ao ambiente e à energia das pessoas ao nosso redor. Nosso corpo está sempre pronto para entrar no ritmo coletivo, mesmo nas situações mais inesperadas. Basta passar em frente a uma padaria e sentir aquele cheirinho de pão quente, ou cruzar com o aroma irresistível de uma comida caseira para perceber como nosso corpo responde instantaneamente. A boca começa a salivar. Esse reflexo é tão automático que muitas vezes nem percebemos, mas ele demonstra o quanto nosso organismo está preparado para processar alimentos assim que surgem indícios sensoriais. Sajahum Cairo, a visão de um prato apetitoso ou até mesmo uma lembrança vívida de alguma refeição marcante. É um dos gatilhos corporais mais universais e poucas pessoas escapam dele. Do ponto de vista biológico, a salivação é um mecanismo fundamental para o processo digestivo. Quando sentimos cheiro ou vemos comida, nosso cérebro rapidamente identifica esses estímulos como sinais de que a alimentação está próxima. Assim, ativa as glândulas salivares para preparar a boca e o trato digestivo. A saliva possui enzimas que começam a quebrar os alimentos ainda na boca, facilitando a digestão e a absorção dos nutrientes. Por isso, mesmo quem acabou de comer pode sentir a boca encher de água ao passar por uma confeitaria ou assistir a um vídeo de receitas apetitosas. Na prática, isso pode ser observado em várias situações cotidianas. Um exemplo clássico é aquele churrasco de domingo, mesmo antes de experimentar a comida. Só de sentir o cheiro da carne assando e visualizar os acompanhamentos, muita gente já percebe a salivação aumentando. Da mesma forma, campanhas publicitárias exploram justamente esse gatilho. Imagens ampliadas de hambúrgueres suculentos ou sobremesas brilhantes fazem com que a audiência literalmente sinta vontade de comer só de olhar. Isso mostra como nosso corpo e mente estão conectados e como simples estímulos sensoriais podem influenciar comportamentos automáticos, como a salivação. O arrepio é uma reação corporal extremamente curiosa, que pode ser disparada por motivos bem diferentes, uma rajada de vento gelado, uma onda repentina de emoção ou aquela música que toca fundo na alma. Quase todo mundo já sentiu os pelos dos braços se levantarem involuntariamente, o chamado calafrio. Seja um momento de frio intenso ou ao ouvir um trecho marcante de canção favorita. Às vezes, o arrepio aparece até mesmo ao assistir a uma cena impactante em um filme ou ao reviver uma lembrança especial, mostrando o quanto os estímulos físicos e emocionais estão entrelaçados. O arrepio, também chamado de piloereção, é um mecanismo herdado dos nossos ancestrais. No frio, os pelos se levantam para tentar criar uma camada de ar isolante, ajudando na proteção térmica, mesmo que hoje, com menos pelos que outros mamíferos, o efeito prático seja pequeno. Já quando é causado por emoção ou música, o mecanismo passa por circuitos cerebrais, ligados ao prazer, surpresa e empatia. Estudos mostram que algumas músicas com passagens poderosas, mudanças bruscas de intensidade, letras tocantes ou vozes impactantes, recorrem a áreas cerebrais profundas, desencadeando respostas fisiológicas intensas, como o arrepio e até aumento do batimento cardíaco. No dia a dia, é fácil identificar situações onde esse gatilho se manifesta. Por exemplo, sair ao ar livre em uma manhã fria e sentir a pele responder imediatamente ao vento. Ou então, participar de um evento emocionante, como uma partida de futebol decisiva ou uma cerimônia de casamento, e perceber o corpo arrepiar no auge do momento. E claro, ouvir aquela música especial, talvez no rádio durante uma viagem ou em um show ao vivo, tendo a sensação de que o corpo inteiro vibra junto. Isto evidencia como somos sensíveis aos estímulos à nossa volta e como emoções, ambiente e até sons podem ativar reações corporais automáticas, muitas vezes inexplicáveis, mas que nos conectam com a nossa humanidade mais profunda. A sensação de boca seca é um dos sinais corporais mais imediatos de nervosismo ou ansiedade. Quem já passou por uma entrevista de emprego, precisou falar em público ou enfrentou uma situação tensa sabe bem como é. De repente, a língua parece colar no céu da boca. Engolir se torna mais difícil e a voz até pode sair trêmula. Esses sintomas podem surgir até em situações mais simples, como uma conversa difícil ou momentos de expectativa, mostrando como o corpo reage rapidamente diante de estresse. Do ponto de vista fisiológico, esse fenômeno acontece porque, quando estamos sob pressão, nosso corpo ativa o chamado sistema nervoso simpático, o mesmo responsável pela resposta de luta ou fuga. Nesse momento, o organismo prioriza funções essenciais para a sobrevivência, desviando recursos do sistema digestivo, onde as glândulas salivares estão incluídas, para músculos e órgãos que possam precisar de mais energia imediata. O resultado é a diminuição automática da produção de saliva, levando à famosa sensação de boca seca, cientificamente chamada de xerostomia. Na prática, esse reflexo representa um aviso importante
importante, o corpo está em estado de alerta, pronto para agir diante de uma ameaça. Mesmo que seja apenas uma ameaça social, como o medo de ser julgado ou errado. Estudantes sentem isso antes de provas, atores antes de entrar no palco, negociadores antes de reuniões importantes, alguns chegam a recorrer a um copo de água como apoio psicológico e fisiológico, para lubrificar a boca e amenizar a tensão. Ficar atento a esse sinal pode ajudar a reconhecer padrões de ansiedade e buscar técnicas de respiração ou relaxamento, tornando mais fácil lidar com situações de nervosismo. Transpirar ao sentir ansiedade ou medo é uma resposta automática do corpo, frequentemente percebida em momentos de tensão, expectativa ou perigo iminente. Aquela sensação de mão suando antes de uma apresentação, gotas escorrendo ao receber uma notícia preocupante, ou até mesmo suor nas axilas durante uma discussão acalorada, são exemplos clássicos de como o organismo se manifesta fisicamente diante do estresse emocional. Curiosamente, em algumas pessoas, o suor é tão intenso que chega a incomodar, gerando um ciclo onde o medo de transpirar só aumenta a produção de suor. Esse fenômeno está ligado à ativação do sistema nervoso simpático, responsável pela reação de luta ou fuga, quando o cérebro detecta uma ameaça, mesmo que não seja física. Libera hormônios como a adrenalina, preparando o corpo para agir rapidamente. Entre várias reações, como acelerar o batimento cardíaco e contrair músculos, há também o aumento da atividade das glândulas sudoríparas. O suor serve, principalmente, para regular a temperatura corporal diante de situações extremas e, na evolução, teria ajudado nossos ancestrais a se manterem prontos para escapar ou lutar, mesmo sob temperaturas altas ou estresse físico. No cotidiano, esse reflexo aparece em diferentes contextos. Estudantes suando frio antes de uma prova, atletas antes de uma competição, motoristas ao serem parados em uma blitz policial ou até mesmo pessoas esperando por um resultado importante. O suor relacionado à ansiedade geralmente ocorre nas mãos, testa, axilas e até pés, sendo um sinal inequívoco de que o corpo está em alerta máximo. Embora socialmente possa causar constrangimento, essa resposta demonstra o quanto nossas emoções e fisiologia estão profundamente conectadas e como o corpo se esforça para prepará-lo frente a desafios ou situações de risco. Técnicas de respiração, mindfulness e preparo psicológico são estratégias comuns para ajudar a amenizar o impacto desse sintoma. O espirro é um reflexo poderoso e quase impossível de controlar, especialmente quando desencadeado por cheiros fortes ou até por luz intensa. Muitas pessoas relatam que basta cheirar perfumes fortes, produtos de limpeza ou mesmo temperos recém-moídos para desencadear uma sucessão de espirros. Além disso, existe um fenômeno curioso chamado reflexo fotoesternutatório, no qual indivíduos espirram ao serem expostos repentinamente à luz brilhante, como ao sair de um ambiente escuro para um dia ensolarado. Esse reflexo é tão comum que cerca de 20 a 35% da população apresenta algum grau de sensibilidade à luz para desencadear o espirro. Do ponto de vista fisiológico, o espirro é uma resposta de defesa do organismo, quando partículas irritantes como poeira, pólen ou produtos químicos entram no nariz. Elas estimulam as terminações nervosas da mucosa nasal. Essa estimulação envia um sinal ao cérebro, que aciona automaticamente o reflexo do espirro para eliminar o agente irritante, produzindo aquela explosão repentina de ar pelos pulmões e nariz. No caso do reflexo causado pela luz, acredita-se que em algumas pessoas, os nervos responsáveis pela sensação de claridade acabam cruzando sinais com os nervos do reflexo do espirro no tronco cerebral, desencadeando a reação mesmo sem a presença de partículas irritantes. No cotidiano, é fácil observar esse fenômeno. Alguém entra em um cômodo recém-limpo, com desinfetantes, e começa a espirrar na mesma hora. Outra pessoa sai de um cinema escuro direto para o sol do meio-dia e, sem explicação, solta 2 ou 3 espirros consecutivos, em ambientes como festas, mercados ou feiras abertas. Cheiros concentrados de temperos ou flores também são gatilhos comuns para espirros em quem já é mais sensível. Embora possa parecer apenas um incômodo social ou um gesto engraçado, o espirro é na verdade um mecanismo eficiente de proteção, evitando que substâncias potencialmente prejudiciais entrem mais profundamente no trato respiratório. A sensação de salivação excessiva ou ânsia ao ver algo nojento é um reflexo poderoso do nosso corpo, relacionado ao instinto de autoproteção. Quando nos deparamos com imagens ou situações consideradas repulsivas, como alimentos estragados, odores desagradáveis, insetos em locais inapropriados ou feridas abertas, o cérebro identifica rapidamente o potencial risco à saúde. Em resposta, pode ocorrer o aumento da salivação, como preparação do corpo para um possível vômito ou até mesmo a sensação imediata de náusea. Esse reflexo visa evitar a ingestão ou promover a expulsão de substâncias nocivas ao organismo. Essa reação envolve estruturas de processamento emocional no cérebro, como a amígdala, e também o trato gastrointestinal. O corpo entra em estado de alerta. As glândulas salivares produzem mais saliva para proteger a boca e o esôfago. Caso haja necessidade de vomitar, ao mesmo tempo, o estômago pode começar a se contrair, causando aquela sensação de nó na garganta
ânsia ou até mesmo induzindo o vômito em situações extremas. É uma resposta automática, semelhante àquela desencadeada pelo contato com sabores altamente amargos ou azedos, que o organismo interpreta frequentemente como sinais de perigo alimentar. No cotidiano, exemplos dessa reação não faltam. Alguém assiste a um vídeo de comida estragada e sente o estômago embrulhar. Outra pessoa vê sangue ou ferimentos e já sente aquela onda de salivação, seguida de ânsia. Em restaurantes, avistar algum inseto próximo ao prato pode provocar imediatamente essa resposta de repulsa. Embora desconfortável, esse mecanismo é essencial para a nossa sobrevivência, pois minimiza os riscos de consumir ou entrar em contato com substâncias perigosas, protegendo o organismo contra infecções e intoxicações. A contração da pupila diante de luz forte, conhecida como reflexo fotopupilar, é uma resposta automática do corpo para proteger os olhos. Quando expomos os olhos a uma luminosidade intensa, a pupila, espaço central do olho controlado pela íris, se fecha rapidamente, limitando a entrada de luz na retina. Esse mecanismo evita danos às estruturas internas dos olhos e permite que a visão se adapte rapidamente a ambientes mais iluminados. Esse reflexo ocorre graças a uma comunicação rápida entre os fotorreceptores da retina, o nervo óptico, e uma região do cérebro chamada mesencéfalo, que aciona o sistema nervoso parasimpático para contrair a pupila. O processo é involuntário e percebemos claramente em situações do dia a dia, como ao sair de um ambiente escuro para um local muito iluminado, ou quando um oftalmologista usa uma lanterna para examinar os olhos. Mais do que conforto, esse mecanismo é fundamental para a saúde ocular e pode indicar se o sistema nervoso está funcionando bem. Alterações no reflexo pupilar podem sinalizar problemas neurológicos graves. Portanto, além de facilitar a visão em diferentes condições de luz, a contração da pupila exerce um papel essencial na proteção dos olhos e no diagnóstico médico. Entender as reações involuntárias do nosso corpo, como a vontade urgente de fazer cocô ao chegar perto do banheiro. O bocejo contagioso, ou suor em momentos de ansiedade, é um passo fundamental para transformar desconforto em autoconhecimento. Em vez de lutar ou se envergonhar desses reflexos, compreendê-los permite que você viva de maneira mais leve, natural e até estratégica, aproveitando a sabedoria milenar inscrita no seu próprio organismo. Essas peculiaridades são lembretes diários de que você está equipado com ferramentas sofisticadas para sobreviver, se adaptar e enfrentar desafios. O que parecia apenas estranho ou incômodo, carrega na verdade sinais valiosos sobre emoções, ambiente e até o funcionamento do seu sistema nervoso. Ao identificar e aceitar esses sinais, você ganha liberdade para focar no que realmente importa, usando o corpo a seu favor, não contra ele. Se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou a enxergar o próprio corpo com outros olhos, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo, descobre outros segredos do seu organismo e segue evoluindo conosco em direção ao autoconhecimento e à alta performance. Até o próximo vídeo.